Bom, já entramos, deu tudo certo. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vão se acomodando, sentando da forma mais confortável possível. Enquanto todo mundo vai entrando aos pouquinhos, eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade para a Calebo Brasil, a toda a equipe da Calebo que sempre me trata tão bem, né, de forma tão gentil e confiaram esse espaço para eu poder fazer uma receita, né, tentar agregar um valor para vocês, tá? Então assim, Simone Old Lady está aqui tentando se entender com a tecnologia, tá bom? Então, só para vocês perceberem como que a gente está fazendo essa live, eu estou gravando junto com o Marcelo, que está fazendo essa captação de imagem, mas em paralelo eu tenho aqui um outro celular de apoio na tentativa de acompanhar o que vocês estão dizendo, o que vocês estão comentando, tá? E na medida do possível, eu vou tentar conversar com vocês, tentar responder as suas perguntas. Eu vou estar observando se vai ter chuvinhas de corações para me animar também. Mas eu espero de coração que vocês gostem dessa receita que foi preparada com muito, muito amor, tá bom? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu espero que sim. Obrigada, Flávia, pela presença, Rosângela, Cláudia Tellini, David, Viviane, todo mundo presente, que gostoso. Cecília, Lidiane, tô conseguindo me entender. Então, algumas diretrizes. Se eventualmente pipocar alguma dúvida em relação a essa receitinha, vocês têm uma caixa de pergunta do lado dos comentários, né? Vocês percebem que do lado dos comentários tem um quadradinho com um ponto de interrogação? Por quê? Eu não vou conseguir acompanhar a conversa, mas eu quero ver o dinamismo aqui, combinado? Só que quando a gente tiver um tempinho, o Marcelo ele vai acionar uma pergunta muito interessante dessa caixinha e eu vou conseguir ter acesso a essa pergunta aqui desse celular, tá bom? Muito bem. Tá, o som tá bom? A gente tá com o microfone. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Está bem? Muito bem. Então, essas lives oferecidas pela Calebo têm o intuito de capacitá-los, estimulá-los durante essa época difícil que passamos de pandemia, né? Então, se vocês checarem na própria página do Instagram da Calebo, na parte de IGTV, que são os vídeos mais longos, lá vocês terão acesso a inúmeras lives já gravadas anteriormente, né? Do chefe Bertrand, que é o diretor da Chocolate Academy aqui em São Paulo, tem do chefe Cássio, enfim, vocês vão aprender um bocado e não é só diversão, né? Tem muita informação técnica que é informação gratuita de qualidade que vocês precisam aproveitar ao máximo, tá bom? Então, antes da gente começar a nossa aula, eu queria mostrar para vocês a nossa mesa que a gente preparou, tá? Então, aqui a gente tem os 5 principais chocolates da Calebo, que vocês bem conhecem, né? A gente tem o chocolate ao leite, conhecido como 823, o novíssimo chocolate Ruby, né? Todos eles são pigmentados de forma natural. Eles não possuem aromatizantes nem pigmentos artificiais na sua composição. Aqui eu tenho uma das versões do chocolate branco, que temos o Velvet, tem o CW2. Esse daqui é o chocolate 811, que é um chocolate amargo.
temos o chocolate Gold. Esse chocolate Gold é um chocolate branco saborizado, né? No caso, saborizado de forma natural, onde o açúcar é caramelizado antes de se fazer a formulação desse chocolate, né? E ele tem um sabor caramelado com toque de sal. Quem prova ama esse chocolate. E eu tive essa grata missão de desenvolver um doce usando Gold. E qual foi o objetivo proposto? Estamos em junho, mês junino, né? Então eu tinha que fazer uma referência fácil para vocês conseguirem reproduzir na casa de vocês, porém com tema junino. Então, o Gold ele combina muito com amendoim, paçoca, né? E a paçoca também tem um toquezinho salgado que combina muito bem. Então, eu pensei numa palha italiana de paçoca feita com Gold. Só que como muitos têm essa dificuldade de acertar o brigadeiro na panela, né? E o objetivo aqui é praticidade, a gente vai se limitar a uma mistura feita a frio, mas muito boa. Ficou absurdamente boa, né? E aqui eu quero apresentar para vocês as versões que a gente propôs para vocês conhecerem, tá? Então, a gente fez essa barrinha aqui que se assemelha a um torrone até, né? De aparência e até de sabor. Como vai mel na composição, ficou uma combinação extremamente suave. E na tentativa de reduzir a doçura natural do chocolate, né? Ao invés de trabalhar com leite condensado, que é a base de uma palha italiana, a gente vai trabalhar com creme de leite, manteiga, biscoito salgado, né? Geralmente é envolvido o biscoito Maria, biscoito maisena, coisa que não tem problema nenhum, mas com o objetivo de trazer uma novidade para vocês, a gente vai fazer essa brincadeira envolvendo o salgadinho do mercado, que a maioria das pessoas conhece, né? Que comeu quando era criança. E amendoim torrado. Esses ingredientes, eles vão ajudar muito no equilíbrio da doçura dessa receita. Ontem a gente fez um teste de live na tentativa de ver a questão desse áudio, né? A maioria das pessoas está dizendo que o volume está normal. Será que vocês estão com o volume máximo do seu celular? Dá uma checadinha, tá? Porque o meu microfone, ele tá bem aqui no alto. Como que tira o comentário? Então, não precisa tirar comentário, Mar. Então, eu espero que vocês consigam me ouvir bem, tá bom? Então, essa base dessa palha, vocês podem fazer inúmeras brincadeiras, tá? Então, aqui é uma versão diferente, que soa como brincadeira, né? Que nessa época de pandemia tá todo mundo reunido com os filhos. Então, eu imaginei que a ideia de envolver esse salgadinho pode ser uma brincadeira muito, muito bacana. Muito bem. Então, todo mundo entrou na live, então eu vou começar fazendo minha apresentação. Porque eu apareço aqui do nada no canal da Calebo, invadindo a casa dos outros, sem ao menos me apresentar, não é mesmo? Muito bem, o meu nome é Simone, eu sou proprietária do Chocolatria, o Instagram é @chocolatria_, e eu tenho um café aqui em São Paulo, e eu espero que um dia vocês possam me visitar, passado toda essa euforia, esse pandemônio da pandemia, não é mesmo? E aqui a gente tem um serviço aberto direto para o público, e a gente trabalha com parte de chocolateria, confeitaria, né? A gente faz muito bolo recheado e a gente também tem padaria, tá? Nesse andar de cima é o andar de ensino,
que eu ministro aulas tanto online como presencial. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu consiga agregar valor, esperança, empolgação, só coisa positiva para vocês, tá bom? Tem gente que... pois é, tem muita gente que adora o pão de queijo, não é? Muito obrigada pelos doces comentários tão gentis. É isso aí, muito bem. Então, uma explicação básica antes da gente começar. Essa proporção, essa receita, ela vai estar disponível no Instagram da Calebo assim que a live terminar, tá? Então já tá tudo engatilhado, né? O pessoal da Calebo já vai postar instantaneamente, logo em seguida. Então não tem a necessidade de vocês ficarem anotando, tá? Que a maioria das pessoas acabam entrando às vezes no meio da live e vão ficar perguntando. Então, se vocês conseguirem me ajudar, eu acho que até a própria equipe da Calebo vai estar já intermediando essas questões, que eu acho que o objetivo é a gente ter essa conexão, a gente dar risada junto. Ah, que bonitinho! A gente dar risada junto e vocês prestarem atenção na execução do doce. Combinado? Muito bem. Então, como dito previamente, a base desse doce vai envolver este chocolate Gold de caramelo, né? E eu tenho certeza, né, que as pessoas vão me perguntar: Simone, mas eu consigo fazer com outros chocolates seguindo essa mesma proporção? Olha, vocês conseguem. Aqui eu fiz um outro teste em paralelo seguindo a mesma proporção com ao leite. Eu vou pedir para o Marcelo vir aqui só para vocês entenderem melhor a situação, né? Então, a proporção proposta é essa, feita com Gold, esse salgadinho característico da infância, amendoim, a paçoquinha por cima, tá? E tem esse ponto de corte. Essa mesma massa, ela é muito versátil, porque se vocês quiserem simplificar, depois da massa pronta, vocês podem levar na geladeira, porcionar, bolear e envolver em paçoca ou usar cortadores de biscoito em formato variado. Pode ser bolinha, pode ser quadradinho, pode ser coraçãozinho. Uma outra ideia muito legal seria isso aqui, ó. Tanto que eu coloquei num baleiro, né? Para vocês já levarem uma referência comercial. Isso aqui seria o próprio doce, porcionado num tamanho menor, enrolado num celofane que se chama torção, tá? Então, nas lojas de produtos de confeitaria, você procura como celofane de torção para você fazer esses pacotinhos como se fossem balas, tá? E aí, aqui temos outra versão, que foi feita com chocolate ao leite, seguindo a mesma proporção de ingredientes, só substituindo o chocolate ao leite. Vocês viram que a gente tem um ponto, olha, incrível, tá? Ó, ele tá macio, não tá duro como uma pedra. Ó lá, eu destruí o doce só para mostrar para vocês, ó. Ele tá maciozinho, ok? Então, vocês conseguiriam seguir essa mesma proporção usando Gold ou ao leite, tá? Se você quiser fazer uma substituição pelo chocolate branco, poderia, só que a sua proporção ela vai ficar um pouquinho mais molinha, não vai ter esse ponto de corte bem definido, porque existe uma regrinha básica de que seria a seguinte: quanto menor o percentual de massa de cacau, menos firmeza ele vai proporcionar à massa. E aí o pensamento inverso: quanto maior o percentual de massa de cacau, mais firmeza ele vai proporcionar à massa. Então, temos essa base Gold, que serve também para base ao leite. Se você substituir esse Gold por branco, essa proporção ela não vai ficar tão firme como aquela ali, tá?
Então, o intuito, neste caso, seria reduzir um pouquinho um ingrediente com teor de atividade de água grande, né? Então, uma dica seria, por exemplo, reduzir um pouco o creme de leite, tá? Essa aula que foi preparada para um público em geral, não somente confeiteiros, né? E sim pessoas que estão, que às vezes não trabalham com confeitaria, mas querem fazer um docinho para o filho. Então, o meu objetivo nessa live é tentar ser o menos técnica possível, tentar me direcionar mais para o sensorial, tá bom? Na tentativa de propor uma receita que vocês consigam fazer sem termômetro, tá bom? Então eu vou tentar dar esse direcionamento. Só que saibam que se você fizer com chocolate branco, ele vai ficar mais mole. Vai ficar gostoso? Vai, só que ele não vai ter o mesmo ponto. Assim como, se você substituir por um chocolate amargo, por exemplo, o 811, que tem 54% ou 70%, né? Lembre-se que quanto mais amargo, mais firmeza ele proporciona à sua mistura. Então, talvez, se você quiser que fique no mesmo ponto ideal de mordida, né, de snack, você tenha que adicionar um pouquinho mais de creme de leite, tá bom? Então, aí a gente já vai entrando nessa questão de sensibilidade, de sensorial, tá? Muitas vezes eu vejo os alunos muito presos a receitas. Ai, por que não dá certo? Por que não dá certo? Então, eu acho que a gente realmente tem que observar, confiar nos sentidos, né? E tentar chegar a uma explicação, né? Para começar a entender a essência da confeitaria, ok? E mesmo pensamento em relação ao creme de leite utilizado. Então, aqui eu tenho um creme de leite UHT com 31% de gordura. E vocês têm essa consciência que cremes de leite têm uma variação enorme no mercado, não é? Você vai lá no supermercado e vai encontrar desde cremes de leite com 15% de gordura, 20%, 25%. Esse que eu estou utilizando tem 31% de gordura, tá bom? A gordura também ajuda a firmar, tá? Então, o que eu recomendo seria um creme de leite com 31% ou acima. Por quê? Se você utilizar com menos gordura, também pode ter o perigo da massa ficar mais mole. Novamente, vai ficar ruim para comer? Não, vai ficar uma delícia. É só se você quiser realmente esse controle sobre o ponto, né? Então, existe essa questão, essa preocupação de achar um ingrediente com esse teor de gordura para você ter esse ponto condizente, tá bom? E gordura, tem o ditado popular, né? Que gordura é vida. E realmente na confeitaria faz muita diferença um teor de gordura. Então assim, a gente vai utilizar um creme de leite com teor de gordura legal, né, de 31%, e ainda vamos adicionar manteiga, tá? Por quê? Isso gera suculência na hora da degustação, né? Aquela sensação mais rápida de derretimento, envolvimento no palato. As famosas endorfinas chegarão a galopes. E, ao mesmo tempo, gordura é umectante, né? Então, vai refletir também na questão de vida de prateleira do seu doce. Vida de prateleira seria a validade, tá bom? Esse docinho você consegue congelar, tá bom? Se você fizer a barra como eu vou ensinar para vocês e embrulhar muito bem em plástico filme, você consegue congelar até 60 dias num freezer que chegue a até menos 11 graus, tá? É um controle que eu faço aqui na minha produção. Então é muito bacana, né? Que o congelamento é como se você estivesse brecando o envelhecimento do seu doce, tá? Então não se sintam obrigados a comer tudo, tá? Senão vocês vão começar a engordar nessa quarentena e vai falar que a culpa é minha, porque não dava para congelar. A live está salva, estou dizendo que sim, é possível congelar.
E a partir do momento que tudo será dado em gramas, você consegue, por exemplo, fazer 1/4 da receita, metade da receita, dobrar a receita, tendo o mesmo padrão final, tá bom? A única variação será em relação ao tempo dos derretimentos, né? Que vai ser proporcional à quantidade, tá bom? Muito bem! Ah, tá rolando uma super discussão, tô adorando. Que seja uma comunidade de autoatendimento, que eu sei que tem um monte de confeiteiro super gabaritado aqui e vocês podem se ajudar, né? Uma das coisas que eu mais incentivo dentro da confeitaria é esse compartilhamento de informações, né? Você é muito maior do que uma receita, você é muito maior do que né? Eu acho que é muito bacana vocês terem essa conexão, principalmente nessa época que a gente não tem tanto contato físico, não é mesmo? Muito bem, então a gente vai começar a fazer a receita. Tenho aqui chocolate Gold, tá? São 600 gramas de chocolate Gold. Eu não estou com a minha receita em mãos. Então eu acho que eu nem vou falar a quantidade, que senão eu posso me embananar. Saibam que as quantidades vão estar postadas no Instagram da Calebo. E aí é legal, vocês vão lá, dá um coraçãozinho para postagem, né? Sejam muito educados com o pessoal da Calebo, que eles são incríveis. Por favor, não escrevam só, cadê a receita? Né? Falam, poxa vida, parabéns pelo trabalho de incentivo que vocês dão a nós, confeiteiros, não é? Que a gente desenvolveu toda essa aula graças a Calebo. Então, através desse tipo de resposta incentivadora, educada, amorosa que vocês dão para a Calebo, que eles vão se entusiasmar para produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Ok? O pessoal está dando risada com a minha sinceridade, né? E é muito engraçado, porque existe esse estereótipo, né, do japonês. E todo mundo se surpreende quando me conhece, que fala, nossa, Simone, porque eu sempre vi as suas fotos no Instagram ou nos stories, que às vezes quando eu comunico algo, eu comunico séria. E você é muito diferente do que eu imaginava, porque já existe aquela imagem formada de que japonês é sério, japonês é desconfiado, japonês fala baixo. Eu sou descendente de japonês, mas eu sou tão brasileira quanto você. Eu nasci na cidade de Mauá, que é terra de índio, no dia do samba. Então, e de Sagitário. Então já viram que a combinação é arretada, né? Então eu vou colocar a quantidade do chocolate Gold num recipiente próprio para micro-ondas, tá? Então aqui a gente trabalha com umas vasilhas, ok? Que são super resistentes. Essa daqui, por exemplo, é de um material chamado Tritã, é superior ao policarbonato, resiste até 100 graus e é um material muito legal para se trabalhar, para procurar, porque ele é muito leve, não superaquece como o vidro. Mas em casa, é lógico que você não vai deixar de fazer uma receita porque só tem um recipiente de vidro. Vidro é legal também porque ele pode ir ao micro-ondas, né? Só que existe o perigo da quebra, do peso, do superaquecimento. Mas pode ser qualquer recipiente apropriado para micro-ondas, tá bom? Então a gente vai fazer, como dito, o derretimento no micro-ondas. Existem outros processos? Sim, tem esquema de banho-maria que você poderia fazer, só que o micro-ondas é muito rápido, é muito prático. E se bem feito, você tem esse chocolate derretido em poucos minutos, tá bom? Então, o que vocês têm que imaginar? Existem micro-ondas com potência 110 volts, que a maioria das pessoas tem, né? E o micro-ondas, isso significa que toda vez que der uma paradinha travada na imagem, eu volto, tá?
Ok, eu acho que agora normalizou, né? Então, tá bom. Muito obrigada pelos corações. Alegracioli, Kika, Luci. A Micaela tá querendo uma live toda semana comigo. Muito obrigada. Pois é, travou um pouquinho, mas eu dei uma paradinha, não se preocupem. Obrigada, Lorena. Sim, sobre o projeto Reviravolta, eu vou falar um pouquinho desse projeto no final. Felipe! Muito bem, então voltando, temos dois tipos de micro-ondas, 110 e 220. 220 é o micro-ondas mais potente, tá? Então, baseando nessa porção, o tempo no micro-ondas 220 é menor do que no micro-ondas 110, tá? Então, acho que esse seria a primeira indicação, direcionamento para você não queimar o seu chocolate, tá bom? Então, se o seu micro-ondas for 110, como o meu, vocês vão levar em torno de, porque varia também de acordo com a potência do micro-ondas, marca, etc e tal, mas a gente vai trabalhar com tempos de 30 segundos, tá? Porque é uma live super curta, então vamos aos pouquinhos. Então, para 110, leva-se em média 4 tempos de 30 segundos, tá bom? Lembra que hoje eu vou tentar não usar termômetro para tentar motivar a pessoa que não tem muita estrutura em casa, tá bom? Só que saiba que para a Gold a gente estaria derretendo esse ponto de completo derretimento numa faixa entre 40 a 45 graus, tá? Então aqui no primeiro tempo vocês observam que parece que nada aconteceu, tá? Pequenos indícios de derretimento, né? Só que isso daqui é muito importante você fazer, revolver o chocolate para distribuir o calor, tá? E agora eu vou voltar mais 30. Então, micro-ondas 110, 4 tempos de 30 segundos na potência normal do seu micro-ondas, potência 100% ou potência alta, tá bom? Se for micro-ondas 220, provavelmente 3 tempos de 30 segundos, ok? Muito bem, só que aí eu vou mostrar para vocês qual é o ponto final desejado. É um ponto que não tenha gruminho, é um ponto onde a gente tem um chocolate extremamente fluido, típico de propaganda de televisão, essa consistência que a gente quer. Olha, segundo tempo de 30 segundos, já começou a dar um barato aqui, ó, já começou a derreter. Só que eu vou revolver novamente o chocolate e vou levar mais 30 segundos, tá? Muito bem. Então, enquanto isso, eu vou começar a colocar neste outro bolzinho, né? Que também é um bowl apropriado para uso no micro-ondas. Esse bolzinho é da Calebo. Eu vou juntar alguns ingredientes. Vocês vão ver que essa receita é baba, é muito, muito baba, né? Tanto que é legal que me permite falar bastante com vocês, conversar bastante com vocês. Então, eu vou colocar nesse bowl creme de leite, vou colocar manteiga, vou colocar mel, tá? Terceiro tempo de chocolate sendo derretido, ó, já chegamos nesta situação, tá? Então, o chocolate, ele já passou do seu ponto de fusão, em torno de 34 graus, e ele está praticamente derretido, mas ainda existem, né, gotinhas remanescentes sólidas. Por isso, a gente vai levar mais uns 30 segundinhos. Então, vocês estão vendo como o tempo ele está batendo, né? Muito bem. Então, se sentem capazes de... Pessoas que não têm habilidade na confeitaria. Por enquanto, vocês estão se sentindo capazes de fazer esse processo? Vocês viram que assim, eu estou indo aos pouquinhos no micro-ondas, eu não estou usando termômetro, tá bom? Para vocês
reproduzirem na casa de vocês. Gente, eu sei que às vezes os comentários é essa baderna, né? E às vezes vocês querem ter acesso ao vídeo na íntegra. Gente, mas sabe o que eu acho mó legal essa baderna? Pelo menos cria uma conexão. É como se fosse uma festa online, né? Vamos curtir. Depois no IGTV não vai ter comentário nenhum. E aí vocês vão ver como fica meio triste. Olha, último tempo de micro-ondas temos esta situação. Lembram-se da performance pecaminosa de chocolate numa propaganda de televisão? Temos. É isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Né? Essa é a fluidez ideal para qualquer tipo de chocolate após o processo do derretimento, tá? Isso significa que o chocolate está em perfeitas condições. E eu sei que muitos perguntariam: ai, Simone, mas às vezes na minha casa que é muito quente, né? Eu comprei um chocolate Gold, por exemplo, fui derreter e ele estava meio empastado. Aí, no caso, pode ser indício de desidratação, né? Porque ele está estocado num ambiente que não é favorável. Mas você pode recuperar a fluidez desse chocolate reidratando com manteiga de cacau, ok? A Callebaut, ela vende manteiga de cacau em 2 formatos, em bloco e o em pó, que é o Micril, tá? E você, nessa altura do campeonato, nesse momento, se esse chocolate não tiver essa fluidez perfeita, pecaminosa de propaganda de televisão, vocês vão adicionar manteiga de cacau, tá? Se for em bloco derretido como chocolate, se for Micril, aplicação direta até restabelecer essa fluidez que eu mostrei, tá? Por isso que não existe uma porcentagem ideal, porque vai depender de acordo com o grau de desidratação do chocolate, ok? Então, no bolzinho, eu vou colocar o meu creme de leite com 31% de gordura, tá? Vou colocar manteiga sem sal. Ok? Sempre manteiga sem sal numa cozinha de confeitaria, porque sal você consegue acertar a parte num ambiente de produção, não faz sentido ter estoque de manteiga sem sal e com sal, né? E se você tiver uma variação de marcas, a quantidade de sódio varia também, então você tem que tomar cuidado. Então, dê preferência a esse tipo de manteiga sem sal. Então, agora eu vou colocar o mel, tá? Por que você escolheu mel ao invés de glucose? No caso, qualquer tipo de açúcar invertido, né? Seja natural, produzido pela abelha, que é o mel, ou as glucoses de milho, né? Açúcares invertidos, eles vão ajudar muito na questão de umectância do meu doce, né? Porque a simples inclusão, ela prende as moléculas de água, porque se você não coloca glucose, mel, né? As moléculas de água, elas vão ter uma livre movimentação e vão ter tendência para a migração. Então, é por isso que às vezes um doce resseca muito rápido, que vai ter essa livre movimentação, dispersão, evaporação, ressecamento. Então, é muito interessante. Como é voltado para um público que está fazendo em casa, logicamente eu escolhi o mel, mas você pode substituir por glucose. Só que saiba que o sabor do mel nesse doce é decisivo, tá bom? Então, eu vou fazer uma misturinha rápida. Isso tudo eu vou misturar no chocolate Gold já derretido. Só que vocês concordam que no creme de leite existe um teor de água muito grande, né? Vou colocar 30 segundos, tá bom? Enquanto aqui no chocolate
existe um teor de gordura muito grande, tá? Então, são dois meios muito diferentes. Então, para você ter um meio estável, homogêneo, emulsificado, a gente vai fazer uma mistura simples com batedor, tá? Vai dar muita diferença do que se você misturar com uma espátula. Se você misturar com uma espátula, pode eventualmente ter uma separação de gordura, tá? Você não vai ter uma base bem homogênea, tá? Coloquei 30 segundos, mas lembra que o desafio aqui hoje é não usar termômetro. Se vocês estiverem anotando informações, a temperatura que a gente quer chegar seria até 50 graus, tá? Para a gente poder fazer uma emoção bacana. Só que aqui eu vou tentar orientar para as pessoas que não têm termômetro. Então aqui eu estou sentindo, ó, com o próprio dedinho, que ele tem que estar quente. Só que ele não pode estar morno e nem pelando demais. Ele tem que estar quente ao toque, que seria uma temperatura média de 50 graus, ok? Então, quando vocês fizerem a mistura com o fouet, que é o batedor de arame, tenha em mãos também uma espátula de silicone para assegurar que toda a parte do sólido do chocolate foi envolvido, tá? Então, a gente trabalha em conjunto com fouet e espátula de silicone, tá bom? Então, aqui já tá bem bacana, tá quentinho. Então, eu vou adicionar sobre o chocolate e vocês vão ver um efeito muito bacana da mistura entre esses dois ingredientes, que é característico de qualquer ganache, né? Vocês separaram que quando vocês fazem uma ganache ao leite, existe um tom do chocolate ao leite, mas quando você mistura creme de leite, ele fica mais escuro, mais bonito. Mesma coisa com ganaches amargas. É a mesma coisa que vai acontecer nessa ganache de gold, né? Porque a partir do momento que está entrando água, a gente está hidratando, o tom ele vai ficar muito mais vibrante, tá bom? Então já vão pegando o referencial do tom do gold aqui, ó, original. E aí vocês vão ver agora o tom da nossa ganache gold, tá? Então a mistura sempre é vigorosa, ok? Então a partir do momento que começa a incorporar, ó, ele começa a criar um corpo, tá? E você não para nunca. Se você começar a cansar, você dá para alguém da família, vai trocando para todo mundo misturar um pouquinho. Então, vocês estão reparando na diferença de tons, né? Então, cheguei nessa etapa, eu só vou certificar se todos os ingredientes estão bem misturados, tá bom? Então, eu vou com uma espátula, né, de silicone, pegando todos os cantinhos e eu tô checando, na verdade, ó, se a mistura está bem feita, ok? Vocês conseguem reparar? Me respondam. Olha isso! Parece uma calda de caramelo, não é mesmo? Olha como ele fica bonito. Meu Deus do céu, só isso aqui já seria suficiente, não é mesmo? A gente já ficaria muito feliz. Muito bem. Meu Deus, como passa rápido, 4h40, é isso mesmo? Acho que eu tenho que acelerar. Falo, meu Deus. Então tá bom. Então agora, o que a gente vai fazer? Adicionar o amendoim torrado sem casca. Esse daqui não tem sal, tá? Eu já comprei ele nesse formato, mas você pode substituir por castanha do Pará, você pode substituir por nozes, o que você quiser. E aqui a gente tem o salgadinho. Se não quiser esse salgadinho, pode ser biscoito Maria ou maisena. O exemplo do salaminho do chocolate ao leite
foi feito com um biscoito maisena, tá bom? Vocês têm essa liberdade de troca. E se não quiser castanhas, porque vocês têm alérgicos dentro de casa, substitua, por exemplo, por suspiro, se for para criança, se quiser mais doce. Você pode colocar morango glaceado, damasco, figo, né? Existe uma infinidade de variações que vocês podem fazer. Então aqui, como o salgadinho, ó, ele é muito comprido, houve um suicídio aqui do salgadinho, tá? Eu vou quebrar antes de colocar, tá? Simples assim. Pronto. E vou despejar, se você puder chegar mais perto, Marcelo, eu vou despejar tudo. Já fiz a proporção Jerônimo para vocês usarem a totalidade. Tá? Vocês estão vendo que bonito que fica o doce? Ó. Tá? Muito bem, já estamos no ponto para informarmos. Então, aqui eu tenho uma assadeira, tá? Pode ser qualquer assadeira, qualquer recipiente de vidro que você tenha em mãos, tá? Eu tenho uma assadeira nacional 20 por 35 com 2 centímetros de altura, mas não tem a necessidade de ser essa altura, porque ele não vai ficar nivelado, ele vai ficar mais baixo, tá? E para auxiliar na modelagem, eu tenho, sabe aquele saquinho plástico que vem de rolo? Pois é, eu peguei um saquinho, tamanho 45 por 60, mas não precisa ser exatamente desse tamanho. Abri ele na metade, ó lá, tá? E vou forrar essa minha assadeira, ok? Vou despejar agora a totalidade desse doce sobre a assadeira. Tá? Vocês já estão observando que o ponto, ó, ele já está começando a firmar, né, por conta da presença do chocolate. Já dá vontade até de comer assim, né, de colher, mas vai ficar ainda melhor, ok? Então, com o auxílio da espátula, grosseiramente, tá? Eu vou fazer isso daqui, mas não precisa se preocupar com a estética, porque a gente vai fazer o acerto com o próprio saquinho. Muito bem, ó, fiz só isso daqui. Agora eu vou deitar o saquinho e vou pressionar. E agora sim, eu vou me preocupar com o nivelamento, tá bom? E distribuição. Então, tenha um pouquinho de paciência, que eu preciso fazer um shiatsu nessa barra. Se eventualmente, ó, o plastiquinho começar a enrugar, o que que vocês vão fazer? Vocês vão, ó, com cuidado, levantar. Ó lá, que beleza! É uma superfície gordurosa, é uma base gordurosa, né? Então, por isso que a gente consegue fazer esse trabalho rapidamente, sem necessidade de usar desmoldante, nada. É um saquinho baratíssimo de centavos que todo mundo tem acesso, tá? E eu não passei óleo nada no saquinho. Já tem bastante gordura envolvida aqui, ó. Ó, vocês estão percebendo que eu tô tentando caprichar ao máximo no nivelamento, coisa de 1 minutinho. Vocês estão gostando? Isso, o plástico filme pode ser usado, só que assim, eu não gosto muito no ambiente de produção, porque às vezes ele pode rasgar, né? E às vezes pode se perder dentro do doce. Muito bem, então se você estiver satisfeito com isso, você pode levar na geladeira, só que eu vou adicionar uma cobertura, que seria paçoca, tá? Então, isso aqui é a paçoca tipo rolha.
Todo mundo sabe a paçoca rolha tipo cilindro? Aqui tem uma marca que eu tenho que tirar. Dessa daqui. Tá bom? Que foi simplesmente esfarelada com as mãos. Só que para não ser só paçoca, eu vou dar um toque especial com canela, tá? Então, são 2 gramas de canela nesse tanto de paçoca. Se você tiver dificuldade de pesar 2 gramas de canela, que às vezes as balanças muito simples não têm uma precisão, é uma colher de chá, rasa, tá? De canela, ok? Fiz essa misturinha e agora eu vou colocar aqui por cima e vou espalhar. Com as mãos é mais fácil, tá? Muito bem. E é isso. Só isso. E vocês não têm noção como o resultado é espetacular. Poxa vida, gente, eu tô tão feliz com o meu doce e vocês ainda estão falando da tigela, eu não acredito. Ó, vou proteger com um saquinho e desta forma eu vou levar para a geladeira, tá? Vocês vão ter uma estabilidade melhor para corte, deixando na geladeira de um dia para o outro, tá bom? Se vocês quiserem acelerar no freezer, até poderia, levando umas 3 horas mais ou menos, tá bom? Ou até vocês terem ponto de corte, tá? Então, enquanto eu pego uma barra já preparada no ponto de corte, o Marcelo vai mostrar novamente para vocês as variações que vocês conseguem fazer com essa massa. E olha que bacana, eu consigo continuar conversando com vocês porque estou microfonada. Eu juro para vocês que eu não fui no canto fazer um lanchinho, só estou vindo aqui para pegar realmente e arrumar aqui a tábua para corte. Gente, a captação, deixa eu ver, Simone, caso o chocolate derretido não esteja fluido, ao adicionar o Micril não preciso derreter, é isso mesmo? É isso mesmo, porque o Micril ele é muito utilizado também para se fazer a temperagem de um chocolate. Só que naquele caso, em relação à desidratação, a temperatura de aplicação é diferente, né? Então, assim, você derreteria o chocolate e numa temperatura entre 40 a 45 graus, você adicionaria o Micril em pó mesmo. Instantaneamente ele vai derreter, tá? Então, você não precisa derreter. É só quando é bloco. O bloco de manteiga de cacau, ele se assemelha a um chocolate branco em bloco, tá? Eu costumo utilizar muito aqui na produção. E aí você poderia derreter como se fosse chocolate, fazendo o derretimento intervalado no micro-ondas da mesma forma, tá bom? Validade, Audrey. Então é o seguinte, lembrando que vocês podem congelar, né? E como a gente trabalha com congelamento? Se você já tem o intuito de congelar, faça o doce, congele logo em seguida para preservar a vida de prateleira do seu doce. Não adianta você fazer o doce e deixar na geladeira por 3 dias para só então congelar, tá bom? E aí você poderia deixar congelado por até 60 dias no freezer que chegue a menos 11 graus, tá? Que aí a gente estaria trabalhando com segurança alimentar, de acordo com a Anvisa. Se você fizer esse docinho, né, chegou no ponto de corte como esse. E olha que legal. Aqui a gente já fez variações de embalagens dessa barrinha, tá? Aqui a gente embrulhou com celofane transparente, prendeu com adesivo e você tem uma carinha de snack muito moderna, né? Porque a palha italiana, ela tem aquela cara sempre quadrada, né?
E aqui já é uma versão muito mais moderna. Deste jeito, eu consideraria uns 5 dias. A bolacha Maria, a bolacha maisena, ela tem já uma aceitação natural em relação ao seu efeito mais murchinho, sabe? Porque naturalmente, né, os biscoitos que são crocantes, eles são crocantes no primeiro momento, mas com o passar do tempo, ele vai dar uma leve murchada, porque existe atividade de água dentro da sua massa. Então, toda vez que você come uma palha italiana, você vai reparar que ela é macia, não é crocante, como quando feito e degustado logo em seguida. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Então, o Stixi é legal, esse palitinho é legal para consumo imediato, só que aí depois vocês têm que analisar se no dia seguinte você gosta do efeito, tá? Que ele dá uma leve murchada. Bolacha Maria já é muito bem aceito, tá? Então, olha que bacana. Eu acho que, nossa, eu comecei pontualmente às 4 horas, né? Eu estou super preocupada, porque me respondam, pessoas, eu consigo salvar a live tendo duração no máximo 1 hora, né? Porque senão eu vou ter que encerrar super rapidinho. Então, vem aqui mostrar, por favor, Marcelo. Aqui seria a face coberta com a paçoca. E olha o outro lado, que bonito também, né? Parece uma tela. São os gravetos do salgadinho. Então, essa é uma outra opção que você pode trabalhar também. Então, aqui eu vou cortar, só para vocês observarem. Eu deixei na geladeira até o momento de corte, porque eu quero precisão no corte, tá? E aí, desta forma, né, vocês já conseguiriam embalar, ok? A gente diz que essa rebarbinha é por conta de acabamento, mas é pra gente comer mesmo. Tô brincando. Olha lá, né? Então, é um doce que ele fica visualmente muito bonito. Lembra muito torrone, tá? Visualmente. E quando você come, é uma mistura surpreendente. Você sente o caramelo, você sente o amendoim, o salzinho da paçoca, você sente o salgadinho, a canela, tá? Então, é uma explosão de sabores que vocês não têm noção. Eu super estimulo vocês fazerem em casa, tá? Então, lembre-se, você tem esse ponto perfeito de corte, tanto no Gold como no ao leite, tá? Então, eu já fiz esse teste para vocês. A proporção vai estar no Instagram da Calebo, ok? Gente, muito, muito, muito obrigada pela linda companhia. Eu amei estar aqui na Casa Calebo, participando com vocês. Em relação ao projeto Reviravolta, é um projeto que eu comecei gravando aulas gratuitas. Então, se você gostou da minha metodologia, na nossa plataforma, onde você encontra através do link clicável no Instagram, @chocolaterie_, você vai ver um link sobre o projeto Reviravolta. E lá eu já postei 2 aulas gratuitas, uma delas usando, né, fazendo uso de muito Calebo também. E lá eu ensino, no primeiro momento, a trufa dourada, que foi o meu início de carreira. Né? Todo mundo fala, Simone, mas para você é fácil, que você já tem tudo, né? Todo o aparato. Gente, eu comecei na cozinha da minha mãe fazendo trufa para salão de beleza. Foi assim o meu início. E lá vocês vão ver a história completa, tá bom? E aí tem o episódio do pão de mel recheado e banhado, que ficou muito legal. Então, se você tem interesse para capacitação, acesse a plataforma, que vai ser muito bom para você, tá bom? A medida da forma é 20 por 35 por 2, mas não tem a necessidade de você comprar uma forma só para fazer esse doce, tá bom? Você viu que não foi nivelado de acordo com a altura do doce. Eu que estabeleci através do apoio do saquinho. E lembre-se, se você não quiser modelar como forma, você boleia
faz bolinha, coloca num saquinho, tá bom? Que o resultado na hora da mordida vai ser tão bom quanto, ok? É isso aí. Gente, eu vou encerrar porque eu não quero correr o risco de não conseguir salvar essa live. Novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a oportunidade da equipe Calebo que mora no meu coração. Gente, muito obrigada. Eu espero de coração que essa receitinha ajudem vocês no dia a dia, seja na sua casa ou seja nos seus negócios, tá bom? Muito obrigada.